Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. É uma palavra que eu trago ela comigo constantemente. E eu preciso que você pare para prestar atenção nessa palavra, que é Romanos capítulo 8, versículo 8. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Preste atenção. A eternidade, ela é real. Tão real quanto esse ar que nós estamos respirando. Você tem que começar a ter entendimento e prestar atenção se você está a caminho da vida eterna ou da perdição eterna. Ô pastor, eu venho na igreja. Não significa nada. Não significa nada vir à igreja. Só significa alguma coisa se você vem à igreja, se você pega as instruções e coloca essas instruções em prática. Porque senão não adianta nada, meu amigo. Você está se enganando. Você está compreendendo? Você está se enganando. E se você fechar os olhos fora do caminho da salvação, você vai passar a eternidade em trevas. Não importa quem quer que seja. Não foi por uma razão, não foi à toa que o apóstolo Paulo ele falou que ele levava o corpo dele à servidão. Ele subjugava o corpo dele, para que depois de ter ensinado a muitos, ele mesmo não se perdesse. Se não houvesse risco de perder a salvação, isso não estaria escrito na palavra de Deus. Não estaria escrito. Por quê, pastor? Porque há um risco da pessoa perder a salvação. Ela de repente estava andando de acordo com a vontade de Deus e de repente ela sai do caminho, ela sai da palavra. Por algum motivo, por alguma razão, e nessa saída, se ela fechar os olhos, ela vai perecer eternamente. Não é uma brincadeira não, gente, é coisa séria. Eu fico vendo às vezes pessoas frequentando a igreja, ouvindo as orientações, ouvindo as instruções, mas não mudando o comportamento. Não. Eu tenho que entender que a instrução chega é para minha mudança de comportamento. Não é para que eu permaneça fazendo e vivendo da mesma maneira, ignorando as orientações entregues pelo Senhor Jesus. É coisa séria. Primeira carta aos Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. O que ele estava falando? Ele diz que ele tinha o controle dos sentimentos, dos desejos da carne dele, ele subjugava, ele dominava, ele controlava. Ele não deixava que os sentimentos da carne dele falassem mais alto. Ele não permitia que isso ocorresse. E nós temos sentimentos, irmãos. Às vezes nos irritamos, às vezes nos revoltamos, às vezes embravecemos. É tantas situações e nós temos que entender que os sentimentos que a nossa carne produz, eles não podem ter controle sobre as nossas ações. Eles não podem ter controle sobre as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque a carne, tudo que ela inclina, produz morte. Produz morte. Então tem que tomar cuidado. Por isso que ele fala, antes subjugo o meu corpo. O que é subjugar, pastor? Controlar, dominar, ter sobre sujeição. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Quer dizer, eu não faço o que os meus sentimentos declaram. Eu não faço o que a minha carne deseja. Ela faz o que eu quero que ela faça. E o que eu quero que ela faça é a vontade de Deus. Então ela faz aquilo que eu quero que ela faça. Significa o quê, pastor? Significa que eu não quero orar, mas eu oro a si mesmo. Significa que eu não quero ir à igreja, mas eu vou a si mesmo. Significa que eu não quero evangelizar, mas eu evangelizo a si mesmo. Significa que eu não quero socorrer uma pessoa, mas eu socorro a si mesmo. Eu não faço o que a minha carne quer. Eu faço aquilo que a palavra de Deus decreta que eu tenho que fazer. Era isso que Paulo fazia. Por quê?
Porque ele sabia que se ele deixasse que a carne dele tivesse controle pelas ações dele, pelas atitudes dele, ele sabia que ele iria fatalmente se perder eternamente. A carne encontra razão onde não tem razão, irmãos. Ela encontra motivo onde não tem motivo. Eu não tenho que ser dirigido pela minha carne. Eu tenho que ser dirigido pela palavra. Eu não posso ser dirigido pelos meus sentimentos. Quando eu digo de ser dirigido pela minha carne, é exatamente isso. É ser dirigido pelos meus sentimentos. Eu não posso. Você está compreendendo? Sim ou não? Ô pastor, a minha vontade foi de soltar os cachorros nessa pessoa. É a tua vontade, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu não posso fazer isso. Então, se a Bíblia diz que eu não posso fazer, eu não vou fazer o que a minha carne sentiu vontade de fazer. Eu vou fazer o que a palavra de Deus declarou que eu devo fazer. Você compreende o que eu estou te falando? Sim ou não? É muito sério, gente, não é brincadeira. Eu fico vendo gente brincando com a vida dela. É como se ela catasse um revólver, colocasse uma bala e ficasse brincando de roleta russa. Essa pessoa é louca. Uma hora aquela bala vai estar na agulha. Uma hora a pessoa vai perder a vida. Então tem gente brincando com a salvação dela da mesma maneira. Irmão, você pode ser encontrado. Já diziam os antigos, basta estar vivo para morrer. Você pode ser encontrado em falta, irmão. E se você for encontrado em falta, você vai perecer eternamente. É coisa séria. Eu tenho que consertar a minha vida. Deixar na minha vida de acordo com o que a palavra diz. Eu estou tendo essa oportunidade, você está tendo essa oportunidade. Então não a despreze. Leve a sério as orientações que o Senhor Jesus tem entregue. Irmão, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de maneira alguma, ficar reprovado. De alguma maneira ficar reprovado. Toma cuidado. É coisa séria. Ele não falou isso por acaso. A Bíblia diz que tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está nas Escrituras, é para nosso ensinamento. É para nosso exemplo. É para nosso ensinamento, é para nosso exemplo. Toma cuidado. Tudo, pastor, tudo. São coisas que estão escritas que é para que eu não faça, porque vai produzir o resultado que produziu na vida daquela pessoa quando ela fez coisa que ela não deveria fazer. E tem escrito coisas para que eu faça, porque vai reproduzir na minha vida o resultado que reproduziu na vida daquela pessoa quando ela fez. Você está compreendendo, sim ou não? Tudo que está escrito, tudo é para nosso ensinamento, é para nosso exemplo. É tudo, pastor, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem coisas na Bíblia, você vê que a Bíblia não esconde a vida de ninguém. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. A Bíblia não escondeu que ele adulterou. A Bíblia não escondeu que ele matou, mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou. A Bíblia não escondeu que ele se exaltou e mandou enumerar o povo. Não escondeu. Por quê, pastor? São exemplos para que não venha sobre nós o que veio sobre ele. Juízo pesado sobre ele. A família dele virou uma desgraça. Filho tentando matar ele, o outro violentando a irmã, o outro matando o outro irmão. A família dele se destruiu. Por quê? Porque ele deitou com uma mulher que ele não deveria ter deitado. Ele destruiu um casamento e colheu o fruto de ter destruído aquele casamento. A família dele toda foi destruída. Então é um exemplo para que eu e você não façamos as mesmas coisas. Você compreende o que eu estou falando? Olha lá, ó. Romanos 15:4. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. É para nosso exemplo, é para nosso ensinamento, é para nossa instrução. Deus mostrou que quem teve o comportamento que Judas teve, que era o quê? De cobiça, de desonestidade, que o final é a morte eterna. Ele perdeu a salvação por causa de 30 moedas. Traiu Jesus por causa de nada.
desperdiçou e abriu mão de uma glória eterna. Deus está mostrando para mim, está mostrando para você, que se nós tomarmos o caminho da cobiça, a mesma coisa, o mesmo fruto nós vamos colher. Você está entendendo? Sim ou não? Como ele mostra por meio de Moisés o que a fidelidade traz. O que a fidelidade traz. Deus falou para ele, eu vou fazer o que você está me pedindo, porque eu te conheço bem, e você alcançou a minha aprovação. Deus está mostrando que se você se aproximar dele a ponto dele te conhecer, ele vai ouvir a tua oração, e ele vai fazer o que você está pedindo. Você está compreendendo o que eu estou falando? Então tudo que está escrito para o nosso ensino. E teve uma ocasião, olha lá, Êxodo 33, 17, nós temos falado muito sobre isso esses dias. O Senhor Deus disse a Moisés, vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Agora, qual foi o pedido? Que pedido foi esse, pastor? Ele pediu para Deus continuar com eles. Ele pediu para Deus acompanhar eles na batalha. Ele pediu para Deus acompanhar eles na terra prometida, na terra que manava leite e mel. Ele não queria a terra se Deus não estivesse junto. Tem gente que quer a terra, ou seja, quer o carro, quer a casa, quer a promoção, quer. Se Deus está junto ou não está, para ela tanto faz, desde que ela alcance o que ela quer. Ela quer a qualquer custo algo. Não, não é a qualquer custo, não. Não, eu não quero carro, se o carro, para ter o carro eu tenho que desprezar a palavra de Deus e vou entrar num caminho de trevas. Eu não quero a promoção, eu não quero o amigo, eu não quero a mulher, eu não quero o filho, eu não quero... Não! Vai me levar para longe de Deus? Eu não posso desejar algo que me leve para longe de Deus. Quando Deus falou para ele, você vai, vocês vão, só que eu não vou junto. Ele falou, não, peraí, senhor, não. Olha lá, Moisés disse a Deus, Senhor, é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém, não me dissestes quem é que iria comigo. Disseste que me conheces bem e que está contente comigo. Segue. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolhestes essa nação para ser tua. Falou, o senhor não falou nada para mim. Agora o senhor quer que eu te sirva? Então me mostra. Ou seja, eu preciso que o senhor confie em mim. Aí Deus chegou para ver e viu que podia confiar nele. Conheceu ele. Deus pode confiar em você? Ou se vier um problema você abandona ele? Ele pode confiar em você? Ou se surgir uma quantia grande na tua mão, você larga ele por causa dessa quantia, dessa vida boa? Entre aspas. Uma coisa séria, gente. Irmão, teve uma ocasião que Deus mandou um recado. Isso está lá em Isaías 38. Vamos dar uma olhada. Isaías 38. Coloca na outra linguagem para mim. Ao meio da revista corrigida. Naqueles dias, preste atenção nisso aqui. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Irmão, se você for estudar sobre a vida do grande rei Ezequias, deve. É uma maneira de ler a Bíblia muito boa também. Né? Eu já expliquei pelo menos umas duas maneiras boas de você ler a Bíblia. Essa é uma outra maneira muito boa. O que, pastor? Você pegar sobre um personagem da Bíblia e estudar tudo sobre a vida dele. Você está compreendendo? Compreender tudo da vida daquela pessoa. Quem foi aquela pessoa, o que ela fez, por que fez, como fez, o que deixou de fazer, o que não deixou de fazer. Você se torna um especialista em relação à vida daquela pessoa que a Bíblia está falando sobre ela. Se você for ler sobre o grande rei Ezequias, por que grande, pastor? Porque ele foi grande. Ele foi grande. Irmão, ele destruiu os altos postes ídolos. Ele abriu o templo do Senhor novamente. Ele restaurou o altar do Senhor. Ele ensinou o povo a adorar a Deus. Você está compreendendo? Ele foi um rei fantástico. Para mim, cometeu uma falha muito grande. Qual foi a falha dele, pastor? É a falha que nós estamos cometendo hoje. Qual, pastor? De não preparar a nossa geração. A nossa descendência, perdão.
de não preparar a nossa descendência. Você serve a Deus, teu filho serve a Deus? Teu filho não serve a Deus, você não preparou ele para servir a Deus. Você preparou ele para a faculdade, você preparou ele para ter um bom emprego, você preparou ele para ser uma pessoa importante aos olhos dos homens, mas você não preparou ele para servir a Deus. Você não preparou ele para andar de acordo com a palavra. E se o seu filho, por mais que você tenha dado condições a ele ter uma vida digna e próspera, se ele morrer da maneira que ele vive hoje, ele vai perecer eternamente. E você sabe que eu não estou falando, jogando conversa fora. Porque você sabe que o seu filho vive como o mundo vive. Talvez a tua esposa também. Talvez o teu marido também. Mas ele cometeu esse erro de não preparar a geração dele. Ele tinha que ter preparado o filho dele para reinar, servindo a Deus. Desculpe a minha expressão. Se você for ler sobre ele, como eu falei, você vai ver que o filho dele foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Foi uma decepção. Ele andou em caminho de trevas. E levou o povo a viver num caminho de trevas. Mas o neto dele foi pior ainda do que o filho dele. O neto dele foi pior ainda do que o filho dele. Então, um grande erro do rei Ezequias, se eu for falar de erro, e a Bíblia está ali mostrando um erro, justamente para a gente não cometer o mesmo erro, o grande erro do rei Ezequias não é para julgamento, mas é para que nós analisemos e não tenhamos esse tipo de comportamento que vai produzir para nós o que produziu para ele. Então, o grande erro do grande rei Ezequias foi não preparar a descendência dele. Você tem que preparar a tua filha, você tem que preparar o teu filho para prosperar, para ter uma vida digna, para falar 2, 3 idiomas, mas você tem que preparar o teu filho, a tua filha para servir a Deus. Tem que preparar para servir a Deus. Não para ser um religioso fanático, não. Não para ser um doidão, não. Mas para ser alguém com sobriedade, com consciência, com caráter de quem pertence ao Deus da vida e servir ao Deus da vida. Você está compreendendo, sim ou não? É coisa muito séria isso. Ele não preparou. E repito, o filho dele foi uma desgraça. Desperdiçou-se uma geração inteira por causa do filho dele. Mas se desperdiçou uma outra geração. Foi uma desgraça ainda maior com o neto dele. Então foi o grande erro do grande rei Ezequias. Mas se você olhar o outro lado, a parte boa, foi um grande rei. Foi um grande rei. Serviu a Deus com o coração inteiro. Mas, como aconteceu com ele, acontece com qualquer um. O que, pastor? Nesse mundo tereis aflições. Chegou um momento que ele estava enfrentando uma dificuldade, ele estava enfrentando uma aflição, surgiu. Ou seja, surgiu uma doença, surgiu uma enfermidade. E Deus manda um recado para ele, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. A enfermidade que veio foi para a morte. Ele ia morrer, foi para matar. E veio a ele Isaías. Presta atenção. Você está esperando o quê? Aparecer um anjo para você, para falar alguma coisa contigo? Espera sentado, porque em pé você vai cansar. Porque o único anjo que Deus vai usar para falar com você é o pastor da igreja. É o pastor da igreja. Você está achando que você não precisa ouvir o pastor? Você está andando num caminho completamente equivocado. Não interessa quem é você. Não interessa se você é uma pessoa importante no mundo dos homens ou não é importante no mundo dos homens. É irrelevante. Não há maior autoridade do que uma autoridade de Deus, a autoridade eclesiástica. Não há. Se hoje me falasse para ser presidente da República, eu não aceitaria. Por quê, pastor? Eu estaria em posição inferior à que eu tenho hoje. Porque eu sou ministro de Jesus Cristo. Eu estaria em posição inferior. Não há autoridade maior. Não entra nessa, não. Eu sou um juiz, tanto faz. Eu sou um promotor, tanto faz. Você é um juiz, uma autoridade aos olhos dos homens. Eu sou uma autoridade aos olhos do Todo-Poderoso. Irmão, acorda. Desperta. É coisa séria que eu estou falando com você. Se você não parar para respeitar a palavra de Deus e aceitar com humildade a palavra implantada no teu coração, você vai perecer eternamente. A coisa não é uma brincadeira. Tem gente brincando com a vida dela, vida espiritual dela, como se fosse uma roleta russa no mundo espiritual. Não ora, não faz um jejum, não lê uma Bíblia. Se tiver que mentir, mente. Se tiver que meter a mão em algo, mete a mão. Não respeita nada.
ela não respeita as orientações que vêm de Deus. Ela não anda segundo a orientação da palavra. Ela faz justamente aquilo que Paulo falou que ele não deixava acontecer. Ela deixa a carne dela ditar a vida dela. Estou cansada, não vai na igreja não. Está cansado para vir à igreja. Mas se pintar uma festa, você dá um jeito de se arrumar rapidamente para ir para essa festa. Vem à igreja, aleluia, aleluia. Vai para a festa dos amigos. Aí, você está de brincadeira, está todo animado. Eu não tenho nada contra ir em festa, não. Jesus ia em festa, pastor. O ministério dele começou numa festa familiar, num casamento. Não tem nada de errado numa festa familiar. Só que Jesus não foi lá para beber. Ele não foi lá para se prostituir, para ficar piscando para as menininhas. Jesus foi lá para mostrar que ali havia chegado alguém que representava o reino dos céus. Se você vai para mostrar que tem alguém que representa o reino dos céus, aleluia. Aleluia. Agora, se você vai para poder rodar a chave do carro, para falar aí, ó, tá vendo? Quem me viu chorando, vai me ver. Não existe esse negócio de revanchismo com Deus, não. Eu estava até conversando com um amigo meu, irmão, se Deus for nos tratar, se Deus for nos tratar da maneira que nós queremos que Ele trate quem nos feriu, nós seremos destruídos. Não, tem que pagar, porque mexeu com o homem de Deus, eu sou de Deus, eu não aceito, tem que ser rígido da lei, para ele entender que não pode mexer com o homem de Deus. Mas se Deus for tratar a gente assim, vamos desaparecer. Eu quero que Deus me trate com misericórdia, eu não trato as pessoas com misericórdia. Eu quero que Deus me trate com amor, eu não trato as pessoas com amor. Eu quero que Deus me trate com respeito, eu não trato as pessoas com respeito. Vamos acordar. É coisa séria. É muito séria. Irmão, não fica brincando com a tua vida. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor. Qual era a orientação de Deus? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus estava falando para ele, teu sofrimento é grande na carne. Você está doente. Só que se você não organizar a tua vida, você vai perecer eternamente. Irmão, todo mundo quer viver. Não é verdade? Quem é que quer morrer hoje, quer morrer amanhã? Ninguém quer. A não ser aquela pessoa que está desgostosa da vida, está pensando em tirar a vida dela. Porque quando a vida dela estava indo de vento em polpa, pergunta se ela queria tirar a vida dela. Não queria. Pelo contrário. Agora, como está enfrentando talvez um problema, está enfrentando uma dificuldade, está se acovardando diante da situação, então ela acha que o melhor é morrer, porque eu não aguento mais. Só que você não está preparado para morrer. Você não está preparado para morrer. Você não está preparado para morrer. Você está sofrendo aqui, você vai sofrer eternamente uma dor muito pior que não vai acabar. Se você não estiver pronto, não estiver preparado, não estiver com a tua vida organizada. Quando digo a vida em ordem, é uma vida segundo a orientação da palavra. Isso se resolve facilmente. Como, pastor? Com confissão de pecado e mudança de comportamento. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado, ou seja, muda o comportamento, alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. A coisa é séria, gente. Não dá para brincar de Jesus Cristo, não. Está entendendo? E naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não... Há uma grande vantagem em conhecer a Deus. Qual é a vantagem, pastor? Versículo 2. Fora a salvação eterna e tudo mais, né? Eu estou falando de uma das muitas grandes vantagens, a verdade é essa. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e o quê? E orou ao Senhor. Irmão, tem gente que não ora no culto. Irmão, você não ora no culto, a hora que está começando o culto, no desenvolvimento do culto, você não ora. Irmão,
Quer falar para mim que você ora na tua casa? Se aqui você não mostra vida, você quer falar para mim que na tua casa você tem vida com Deus? Você está pensando o quê? Que você está vendo num clube social? Você vai perecer. E louve a Deus. Louve, mas louve mesmo. De você ter um pastor que tem coragem de falar a verdade para você. Mas louve mesmo. Louve mesmo. Por quê? Porque a maioria não quer embate não quer combate não. A maioria vai de conta que não está vendo, porque não, se a irmã chatear, se o irmão chatear, se aí vai sair da igreja. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado de você não ir para o inferno. Essa é a minha preocupação, de você não perecer eternamente. Desperta, em nome de Jesus. Leva a tua vida com compromisso. Ele virou o rosto para a parede e foi orar ao Senhor. E a oração dele foi ouvida. Por quê? Porque foi uma oração sincera. Quer ver? Segue. E disse, Senhor, lembra-te. Olha o verbo, a posição que está, hein? Não sou especialista na área da língua portuguesa, não, mas eu acho que se refere ao passado, ou não? Lembra-se. Lembre-te, peço. Quer dizer, para lembrar, mandou olhar para trás. Lembra-te, peço, que andei. Oxa, eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andeis, e aí vai, Quer dizer, ele está falando do passado. Lembra que eu andei, ele não estava andando. Tem gente que já andou com Deus mesmo. Já andou com Deus mesmo. Se olhava para ela assim, você até assustava, porque você via a presença do Altíssimo. Esses dias eu estava rindo sozinho, Eu estava em casa. Não estava em casa não, porque eu não tive tempo de estar em casa não. Não estava em casa não. Eu estava participando de uma reunião, de um culto. Aí eu ouvi uma palavra nesse culto e eu me lembrei. Quando na sexta-feira manifestou um demônio, e o demônio manifestou como se zombando da pessoa, rindo da pessoa. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha para mim. Ele olhou para mim quando ele olhou para mim, eu falei, olha e veja a face do autismo. Quando eu falei, ele se desesperou. E eu comecei a dar risada. Por quê? Porque quem anda com Deus, no mundo espiritual, não é o teu rosto que está sendo visto, está sendo visto a face do Altíssimo. Mas só que tem gente que não está andando com Deus mais. Até andou, mas não está mais. Está entendendo? Ela não está mais. Deus estava nesse passo, ela estava junto, caminhando junto, e caminhando junto. De repente ela começou a ficar para trás, e Deus continua caminhando, ela ficando para trás, ela perdeu o Deus de vista, ela se tornou uma religiosa, um religioso. Não mais anda com ele, não mais anda com a palavra. Antes, quando ela ia fazer algo, ela pensava o que a palavra disse, ela pode ou não pode fazer, consultava a Deus, orava, clamava, jejuava, pedia uma direção. Hoje, ela faz. Se der ruim, Senhor, por favor, Pai, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Ou seja, fiz besteira, preciso que o Senhor arruma agora. Se vira aí, dá um jeito, porque o Senhor não é Deus. Não fala diretamente assim, mas é como se falasse. Mas antes não. Antes ela andava com Deus. Antes ela orava. Antes ela jejuava. Antes ela evangelizava. Antes ela se preocupava com o próximo. Antes ela se preocupava em agradar a Deus. Hoje não. Já não anda mais. Ele falou, disse-lhe, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Irmão, ponto final. Está claro que ele andava, que ele fazia. Está claro que ele não andava mais, que ele não fazia mais. Irmão, tem pessoas que o orgulho toma conta dela, a vaidade toma conta dela, o desânimo toma conta dela, a preguiça toma conta dela, a soberba toma conta dela, e tantas outras coisas tomam conta dela. Ela não serve, não vive para Deus. Um dia até andou, um dia até serviu, um dia até fez a vontade de Deus, mas hoje não mais. Ela está procurando um lugar
que fale aquilo que ela quer ouvir, que trate ela como ela acha que tem que ser, e não mais como Deus diz que ela tem que viver. Porque ela não anda mais com Deus, ela não serve mais a Deus. Não, nós não podemos estar nesse caminho. Nós temos que prestar atenção no que o apóstolo Paulo falou. Eu reduzo a minha carne à sujeição, sujeito, reduzo a servidão, para que depois de ter orientado, ensinado, mostrado o caminho para muitos, eu mesmo não pereça. Porque se eu fizer o que a minha carne quer, em outras palavras, é o que ele está dizendo, eu vou perecer eternamente. E eu não quero perecer eternamente. Compreende, não? Sim ou não? Disse-lhe, ó Senhor, lembra-te que peço que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias, muitíssimo. Que choro é esse, pastor? Não foi o choro que mudou. Deus viu o choro. Mas o que mudou não foi o choro. Esse é um choro de sinceridade. Toda lágrima sincera diante de Deus, ele recolhe. Por quê, pastor? Porque tem lágrima que é de crocodilo. Não é aquela lágrima verdadeira, não. O crocodilo, ele solta a lágrima quando ele aperta um certo alimento, tem uma glândula debaixo, no céu da boca dele, vamos dizer assim, que quando aperta, sai a lágrima. Então, quando a pessoa sente dor, aí ela chora. Mas não é um choro porque ela está sentindo dor. É um choro porque a coisa está complicada para ela. Não é um choro de arrependimento, um choro sincero, um choro de conscientização. Aquele choro que você olha e fala, puxa, Deus, cara, puxa, pai, falhei, puxa, errei. Não, não é. É aquele choro do que foi pego. É o choro da lágrima de crocodilo. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Porque se o teu choro for um choro sincero, Deus recolhe a lágrima. Não deixa perder, não. Não desperdiça, não. É coisa séria. E disse, ó Senhor, lembra-te que peço que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha o que aconteceu. Isaías, versículo seguinte, Isaías estava indo embora. Deu recado, estou saindo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, Deus não podia ter falado direto com ele? Deus não podia ter falado direto com o rei? Não era o rei que não estava falando com Deus? Mas só que Deus não passa por cima da autoridade dele. É que você não entendeu isso ainda. É que você ainda não aprendeu a reconhecer uma autoridade de Deus diante de você. Você ainda não aprendeu a ser ovelha. Você ainda é aquela pessoa que decide por você o que você quer, o que você não quer, você não busca uma orientação da autoridade. Vou viajar. Você nem falou, pastor, estou pensando em viajar. Estou com um projeto assim. Queria que o senhor orasse comigo. Se for um plano de Deus, se ele me permitir, eu quero ir. Mas não. Não, decidi já, decidiu. O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, se eu não me engano, ou Pedro que fala, em uma das cartas dele, ele fala, vocês dizem, amanhã faremos isso, amanhã faremos aquilo, sem nem falar com Deus, ele fala que nós somos arrogantes. Depois ela vai colocar esse versículo para você ver. Deixa eu concluir aqui. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, segue, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Só que Deus não ouviu sua oração. E vi. Só faltou a palavra sincera aí. Caberia bem aqui, as tuas sinceras lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias. Você ia morrer amanhã, viu, filho? Você ia cair amanhã duro aqui, ia arrancar o teu ar. Mas foi o seguinte, você orou bonito. Foi sincero. Te dá mais 15, tá? Te dá mais 15 aí. Desperta. Deus está te dando uma oportunidade, amigo. Aproveita. Ele é misericordioso. Ele é bom. Ele não tem prazer na dor de ninguém, no sofrimento de ninguém. Não tem. Desperta. Deixa ele conduzir a tua vida. Aproveita a oportunidade que ele está dando.
Aproveita a graça e a misericórdia dele derramada sobre você. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Segue. E livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti e esta cidade, e eu defenderei essa cidade. Quando Deus se manifesta, Ele se manifesta só para ajudar a pessoa? Ele se manifesta para ajudar a tua casa também. Ele se manifesta para ajudar todos que estão à tua volta. Ele não se manifestou só a Ezequias. Falou, eu vou te dar mais 15 anos de vida, mas eu vou fazer só isso não, hein? Vou te livrar da mão do rei da Síria, tua luta vai acabar. O teu inimigo que te assola, que te afronta, que te persegue, que te machuca, acabou. Ele não vai tocar mais em você. Quer mais? A ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. O que tem atacado a tua casa, tem atacado a tua família, o que tem te feito sofrer, o que tem atacado os seus, eu vou defender. Não vai atacar mais. Vai acabar. Por quê, pastor? Quando nós alcançamos a graça de Deus, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Área familiar, área conjugal, saúde e tudo mais. Financeira e tudo mais. Por quê, pastor? Porque Deus não faz nada pela metade. Ele é Deus. A manifestação dele é completa. Está compreendendo, sim ou não? Segue. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Segue. Qual é o sinal? Eis que farei com que a sombra dos graus que passou com o sol pelo grau do relógio de Acás volte 15 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelo grau que tinha andado. O que Deus fez aqui? Ele voltou o tempo. Deus está falando para você que Ele vai voltar o tempo do prazer, da alegria, da felicidade, da saúde, da vida. Ele vai voltar o tempo da graça dEle sobre você. Ele está voltando. Irmão, Ele está trazendo de volta a glória dEle sobre a tua vida a partir de hoje. É o que Ele está te dizendo. Crê somente e você vai ver a glória de Deus. Ele vai trazer a saúde de volta. Ele vai trazer a prosperidade de volta. Só que você não trai Ele de novo não, viu? Ele vai trazer o prazer de viver de volta. Ele vai trazer o sucesso de volta. Ele vai trazer a glória dele de volta para a tua vida. Está compreendendo? Coloca a casa em ordem. Nós começamos em Romanos 8, e eu nem li. Vá lá. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não deixa a tua carne comandar. Não deixa a tua carne interferir nas tuas decisões. Não deixa os teus sentimentos interferir nas tuas decisões. A tua decisão tem que estar pautada na palavra. Você tem que agir segundo a palavra de Deus, não segundo o teu sentimento. Compreende, sim ou não? Você não vai conseguir agradar a Deus. Se for pela tua carne, não vai conseguir. Nenhum comportamento da nossa carne consegue agradar a Deus. Compreende o que eu estou falando? Segue. Vós, porém, obviamente, já falei isso para você, o apóstolo aqui, ele presumia que ele falava a um grupo de pessoas que andava segundo a vontade de Deus. Por isso que ele fala, vós, porém, não estáis da carne. Por quê, pessoal? Pastor? Porque a pessoa que anda segundo a vontade de Deus, ela não anda segundo segundo os sentimentos que a carne dela produz. Ela não anda. Não anda. Não anda. Cidadão fica com raiva, fica bravo, acha ruim, briga com a mulher, vai atrás de outra. Que a carne dele não impulsiona para isso. Não. Para começar, ele nem vai brigar com a mulher. Se a mulher for inteligente, ela nem vai brigar com ele. Viu que o marido está bravo, a mulher sabe aquela que sabe calar a boca. Que isso, pastor? Que desrespeito? Não é desrespeito não, irmã. A palavra do sábio é o silêncio. A mulher sábia é aquela que sabe calar a boca. Não é comigo, não. Comigo, falou, eu rodo a baiana. Você vai rodar a baiana no inferno. Você vai rodar a baiana na destruição da tua casa, na destruição do teu lar. É o que você vai fazer. A mulher inteligente é aquela que sabe calar a boca. É exatamente assim mesmo. Você me desculpa, mas é a grande verdade. Essa é a mulher sábia. Por quê, pastor? A palavra do sábio é o silêncio. Então ela é a sábia. Depois, esfriou a frigideira, baixou a poeira,
Cata ele pela orelha. Chama ele na conversa. Fala, bem, vem cá, vamos conversar aqui agora eu e você. O que foi, meu amor? O que foi, meu amor? Está pensando que eu esqueci aquela grosseria que você fez comigo, rapaz? Sou tua mulher, você me respeita. Mas presta atenção para a frigideira não ferver de novo. Percebeu que o cidadão veio assim, o que é? Depois a gente conversa, bem. Volta depois. Está entendendo? Sem lenha, o fogo se apaga. Seja inteligente, irmã. O diabo fica rindo na tua cara cada vez que você e seu marido trocam palavras duras, palavras que se machucam, que se ferem. Ele ri de vocês, porque aonde há contenda, Deus não está presente. Deus não está presente no teu relacionamento, na tua vida, marido e mulher, na tua vida familiar. Automaticamente não estará presente na tua vida financeira. A culpa não é da tua mulher, a culpa é tua, ô cabeçudo. Você que tem que começar a ter entendimento das coisas, tratar a tua mulher com mais respeito, com mais carinho. Eu não sei porque toda hora Deus me traz para esse assunto. Eu acho que tem alguém que não quer ouvir o que ele está falando. Eu rodo. Toma juízo, cabeçuda. Trata a tua mulher com respeito, cabeçudo. É comigo que só está falando, pastor. Lógico que é com você. Você acha que está falando com quem? Estou falando para as paredes? É com você mesmo. Desperta, ó tu que dormes. Amém? Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se é, esse é o problema de muita gente. Qual é, pastor? O porém que ele colocou aqui, ó. Vou ler novamente. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ponto final. O que significa isso, pastor? Que a pessoa com o Espírito Santo não habita nela, ela não consegue obedecer à vontade de Deus. É isso que significa. Ela não consegue. Não é que ela não quer, não. Ela não consegue. Por quê? Porque para que os frutos do Espírito Santo sejam produzidos através da vida dela, se manifestem através da vida dela, o Espírito Santo tem que estar dentro dela. Ele é a semente, ele é a essência. É ele quem produz, se ele não está, não vai produzir. E domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Gozo, prazer, alegria de viver é um fruto do Espírito Santo. Mansidão é um fruto do Espírito Santo. E aí vai indo. São vários os frutos do Espírito Santo. Podemos até estudar sobre eles uma hora dessa, para você comparar, para ver se tem esses frutos na sua vida. É coisa séria. Agora, olha a outra parte aqui. Mas, irmão, acorda em nome de Jesus. Não fica brincando. Você não está vindo para um clube social. Você não está vindo para desfilar roupa nova. Você não está vindo para desfilar o brinco de brilhante. Você não está vindo para desfilar o carro novo. Não está vindo para desfilar, para contar conversa que comprou uma casa na praia. Irmão, acorda. Desperta em nome de Jesus. É coisa muito séria que eu estou falando com você, irmão. Mas, se alguém, pastor, obreiro, irmão de 500 anos de igreja, presta atenção no que eu estou falando com você, irmão de 500 anos de igreja, irmão, não importa quem, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Se eu não sou de Jesus, eu não entro no reino dele. Se eu fechar os olhos sem o Espírito Santo, eu vou passar a eternidade no inferno, em trevas. Irmão, presta atenção. Se você não sabe o significado dessa palavra, vai estude ela. Eternidade. É algo que teve um início e nunca terá um fim. Nunca terá um fim. Há algum tempo atrás, agora eu preguei e mostrei para você que quando nós fomos gerados,
se apossou de nós duas situações. Algo que começa e tem um fim. Que se apossou da nossa carne. E algo que começa e não tem um fim. Que se apossou do nosso espírito. É coisa séria. O perpétuo se apossou da nossa carne. Teve um começo e vai ter um fim. Do pó eu vim, ao pó eu tornarei. O eterno se apossou do meu espírito. Do dia que eu fui gerado, ele passou a existir. E ele não tem um fim. Aonde o meu espírito vai passar a eternidade, vai depender. Vai depender do quê, pastor? De você, de mim, de nós. O caminho que decidimos andar. Se é de acordo com o que a palavra diz ou não. Ou não. Tem pessoas que elas não querem andar de acordo com a palavra. Dá trabalho. Dá trabalho. Tem que orar todo dia. Tem que ler Bíblia. Tem que jejuar. Tem que ficar vindo em igreja. Tem que perdoar. Ah, não, comigo não é assim não. Bateu, levou, pastor. Agora eu vou perdoar. Vou ficar rindo de mim pensando que eu sou besta. Irmão, se ser besta é obedecer à vontade de Deus, eu quero ser o mais besta da terra. Quero ser o mais besta da terra. Se ser besta é fazer o que Deus quer, eu quero ser o mais besta da terra. Tem que dar dinheiro na igreja? Dízimo. Não, isso aí é papo para otário, pastor. Quero saber disso não. Quem escolheu o caminho é você. Quem escolheu o caminho é você. Agora você tem que ter essa consciência contigo. Que você escolheu o caminho. E o destino quem escolheu foi você também. Porque o caminho que você escolhe vai te levar a um destino. Mas não vai adiantar. Eu não sabia que eu ia vir para o inferno. Não sabia? Como não sabia? Deus tem testemunhas contra você que você sabia. Que testemunha? Os céus e a terra. Ele falou, eu chamo os céus e a terra como testemunho contra ti. Que eu te dei a oportunidade de escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Te dei a oportunidade. A escolha foi tua. Eu tenho os céus e a terra como testemunha contra você. A escolha foi tua. E eu ainda te dei um conselho. Para você escolher o caminho da vida. Para que você pudesse viver. E a tua descendência pudesse viver também. Uma coisa séria. Olha lá, Deuteronômio 30, 19. Neste dia chamo os céus e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhe dou a oportunidade, é uma oportunidade que ele está entregando na tua mão, de escolher entre vida e morte, é você quem escolhe. Entre bênção e maldição, é você que escolhe. Aí ele vem dar um conselho. Escolha a vida. Para que você e os seus descendentes vivam muitos. Ele mandou você escolher a vida. Há quanto tempo eu estou falando para você? O culto começa às 18, não começa às 18h30. É domingo. Não tem o porquê você chegar atrasado no culto, não. Mas que você não quer vir orar, você não quer vir cantar, você não quer vir se envolver com Deus, você acha que você não precisa dessa preparação. É que as meninas, pastor, esquece as meninas, não estou aqui por causa delas. Eu estou aqui por causa de Deus. Se as meninas cantam bem ou não cantam bem, o problema é delas. Se elas oram ou não oram, o problema é delas. Eu vou me envolver com Deus. Porque eu preciso de me envolver com Deus. Eu quero Deus. Então eu vou vir buscar Deus. E se o problema é as meninas, vem de manhã. De manhã quem começa o culto sou eu, quem termina sou eu. Mas tem gente que mesmo sabendo que eu começo o culto, chega atrasado. O problema não é as meninas. O problema é a pessoa mesmo. Ela está escolhendo viver do jeito que ela acha melhor. O que o pastor fala não tem importância para ela. Só que ela não compreendeu ainda. Que aquilo que o pastor está falando, quem mandou falar foi Deus. Só isso. É só Deus que está falando com você. Só Ele. Desperta, tu que dormes. Você pode perecer. Não deixe isso acontecer. Por quê, pastor? Você tem oportunidade ainda, é tempo. Enquanto é dia, pode se trabalhar, a Bíblia diz. Só não se pode quando a noite chega. Enquanto você está aqui nessa terra, você pode mudar.
o teu comportamento, pode mudar a tua atitude, pode começar a se envolver com Deus. Mudar de igreja não vai mudar a tua vida, não. O que muda a tua vida é mudar de reino. Isso muda a tua vida. Isso muda a tua vida. Você já teve um monte de pastor. Nenhum deles abençoou a tua vida? Então será que o problema é o pastor? Desperta. Acorda. Acorda. Tem gente que aproveita o ministério de um pastor, tem gente que não aproveita. Fazer o quê? Você está tendo oportunidade. Você nunca teve um pastor tão tão rasgado como eu. Nunca teve. Nunca teve, porque eu conheço cada pastor que você teve aqui. Você nunca teve nenhum pastor que fala rasgado como eu. Mais claro que eu falo para você, irmão, toma vergonha na tua cara, rapaz. Qual pastor que você viu isso? Você nunca viu. Por que então, pastor? Porque Deus quer te salvar, irmão. Você não acordou ainda não? Ele te ama. Você é importante para Ele. Ele não quer que você pereça. Ele deu o filho dele para morrer por você. Ele tornou você como filho. Irmão, você não presta atenção. Moisés foi um servo fantástico. Mas Jesus serviu como filho. Quando você aceitou Jesus, você pode se tornar também servo fiel como filho. Você pode ser como Jesus aos olhos de Deus. Está entendendo? Eu tenho orado esses dias, Deus, eu quero ser servo fiel como filho. Como filho. Quero te servir fielmente como filho. Na posição de filho, não na posição de servo. Na posição de filho. Por quê? Por mais que você trabalhe para mim, e eu te tenho a maior consideração por você, tenho o maior carinho por você, tenho o maior respeito por você, meu filho é meu filho. Meu filho é meu filho. Meu filho está acima para mim. Está entendendo, não? Que Deus fale mais no seu coração. Deixa eu fazer uma oração por você. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.